Você já parou para se perguntar por que você acredita em Deus? É porque alguém te disse? É porque seus pais acreditam? Ou porque você nunca parou para investigar de verdade? Então vamos lá, porque agora eu quero saber se você realmente sabe sobre tudo isso que eu vou falar agora. Porque assim, se você acredita em Deus, então você deve saber sobre tudo isso, né? Se não, por que você acredita? Vamos começar? Você sabia que a Bíblia católica tem 73 livros e a protestante 66? Mas espera aí, se a palavra de Deus é perfeita e imutável, qual das duas versões está correta? Você sabia que Lúcifer nunca foi o diabo? A palavra vem de uma tradução da Vulgata Latina, e no hebraico original se refere a uma estrela da manhã. Você já leu que em 2 Reis 2, do 23 ao 24, Deus manda 2 ursas despedaçarem 42 jovens só porque zombaram da careca de Eliseu? Isso é justiça ou sadismo? E o inferno que tanto temem? Na Bíblia original ele nem existe. A palavra inferno veio de traduções confusas de termos como Sheol e Gehenna, que significavam simplesmente sepultura e um vale de lixo queimando fora de Jerusalém. O medo do fogo eterno é invenção posterior. Agora me diz uma coisa, você sabia que a Bíblia ensina a comprar e tratar um escravo? Não. E você acha ainda que isso é moral, que é bom, que é justo e que é amor? Tá lá em Levítico 25, do 44 ao 46. E você sabia que os evangelhos foram escritos décadas depois dos postos fatos? Marcos por volta de 70 DC, João perto do ano 100. Ou seja, não foram testemunhas oculares. Foram tradições orais já distorcidas. E aí eu te pergunto, se nem os textos foram escritos por quem viu, por que você confia cegamente? Pensa, você acreditaria em uma fofoca contada 40 anos depois do suposto acontecimento? Então, porque você acredita em histórias de 2000 anos atrás, copiadas, traduzidas e alteradas por séculos. A verdade é que a fé que você defende não nasceu no seu coração, nasceu no ouvido, de repetir o que disseram. E se você tivesse nascido em outra cultura, provavelmente estaria jurando que Krishna, Allah ou Zeus é o verdadeiro. Mas sabe o que isso mostra? Que a fé não é prova, é só geografia. E calma que piora, tem coisa que provavelmente nunca te contaram. Você sabia que o nome Jesus nem existia no século I? No hebraico ele era chamado de Yeshua. O nome que você fala hoje veio de muito tempo depois, traduzido do grego Iesus e do latim. Ou seja, você nem ora usando o nome original. Olha essa que pesada que eu aposto que você não sabia. Que em Números 31, Deus manda matar homens, mulheres e crianças, mas diz para deixar as meninas virgens para os soldados. Ou seja, se a menininha não era virgem, morria. Se era, virava propriedade do soldado. Isso é amor ou abuso autorizado? Isso é mandamento de Deus ou prática bárbara de guerra que tentaram mascarar como vontade do Senhor? E você sabia que o Novo Testamento foi escrito em grego? Não em hebraico ou aramaico. Mas Jesus e os discípulos falavam aramaico. Já começa errado, né? Ninguém escreveu na língua que eles realmente usavam. Isso só prova que Mateus, Lucas, João e Marcos, eles não são os apóstolos de Jesus. E a famosa Trindade? Você sabia que ela não aparece na Bíblia? A palavra não existe no texto original, não. Foi inventada no Concílio de Nicéia mais de 300 anos depois. E aquele versículo que crente adora citar. 3 são os que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois é, 1 João 5, 7. É uma falsificação medieval. Não está nos manuscritos antigos. Que é outra coisa que você provavelmente não sabe? Os 10 mandamentos que dizem ser a base moral não falam nada de escravidão, estupro, genocídio, mas se preocupam em quem vai guardar o sábado, em quem vai adorar a imagem. Isso é moral absoluta. E Marcos, o evangelho mais antigo, termina no verso 16:8, sem aparição de Jesus ressuscitado. O final que aparece nas Bíblias de hoje foi inventado e colado depois. E o apóstolo Paulo na metade do Novo Testamento? Ele nunca conheceu Jesus em vida. Então tudo que ele escreveu veio de visões da cabeça dele. Ou seja, boa parte da fé cristã é baseada num cara que nunca viu o próprio Jesus. E os 4 evangelhos que deveriam ser iguais? Eles se contradizem em tudo. Genealogias diferentes, últimas palavras de Jesus diferentes, até o nome do pai de José muda. Se fosse hoje, pareceria notícias falsas de 4 jornais diferentes. E tem também aquela famosa cena da mulher adúltera. Aquela do quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Bonito, não é? Só que tem um detalhe. Isso não existia nos manuscritos originais. Esse trecho foi inventado séculos depois e enfiado no Evangelho de João. Ou seja, a história mais misericordiosa de Jesus nunca aconteceu. É edição humana, não revelação divina.
Agora eu aposto que você não sabe dessa do Judas. Numa versão da Bíblia, ele morre enforcado. Em outra, ele explode no campo. Qual que é a verdadeira? Outra coisa que você não sabe, a ressurreição. Cada evangelho diz uma coisa diferente. Quem foi ao túmulo, o que viu, o que aconteceu. Se fosse hoje 4 jornais diferentes, qual que você ia acreditar? E tem mais, em 2 Samuel 24, Deus manda Davi fazer um censo do povo de Israel. Mas Davi erra. E o que acontece? Deus manda uma praga que mata 70 mil homens. E Davi se arrepende, pede perdão, mas o estrago já está feito. 70 mil vidas por causa de uma decisão errada de um líder. Isso é justiça divina ou é simplesmente um reflexo de um sistema onde as consequências dos erros recaem sobre os inocentes? E aí, você ainda acha que tudo isso acontece por vontade de Deus? Outra coisa que você não deve saber, que Maria não era virgem. No hebraico, a palavra usada é almar, que significa jovem mulher, não virgem. Virgem é outra coisa em grego, parthenos. Mas a confusão veio depois por erro de traduções. Agora essa eu tenho certeza que você não sabe. Você sabia que Jesus, criança, nos evangelhos apócrifos, matou um outro menino? Esse texto foi cortado da Bíblia porque não convinha, mostrar o Messias cruel. E tem mais uma que ninguém percebe. Em Mateus, depois que Jesus morre, está escrito que vários mortos ressuscitaram e que apareceram pra gente na cidade inteira. Vai lá ver em Mateus 27, dos 52 a 53. Depois da morte de Jesus, está escrito que os túmulos se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido ressuscitaram. Saíram dos túmulos, apareceram a pessoas na cidade e depois foram para suas casas. Tá na Bíblia. E nenhum historiador da época registrou nada disso. Algo tão grandioso assim ninguém registrou. Nenhuma outra fonte histórica, arqueológica documentada na época conta isso, ou confirma. Só está registrado nesse trecho do Evangelho de Mateus. Ou seja, é uma história única, sem confirmação externa, que a Bíblia mesmo não detalha direito. Nem quem viu, nem como aconteceu. Então me explica, você acredita em algo que ninguém mais além de um texto sagrado afirma ter acontecido? Será coincidência? Será exagero? Ou será que é alguma invenção que usam para reforçar a história de Jesus? Isso mostra como muita coisa que a gente chama de milagre ou prova divina é na real inacreditável e sem verificação. Você sabia que Deus manda maldição, derrota e confusão em tudo na sua vida se você não seguir todos os mandamentos e abandonar Ele? Ele literalmente promete que a sua vida vai dar errado se você vacilar. Narcisista, né? Olha aí na tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28, do 15 ao 68, que descreve doenças, derrotas militares e outras adversidades. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes. Pesado, né? E aquele papo de livre-arbítrio que você tanto ama falar? Esquece, não tá na Bíblia como você imagina. Pensou que tava, né? Essa ideia de que você escolhe e Deus respeita a sua escolha é invenção filosófica posterior. Na Bíblia, Deus já sabe de tudo antes de acontecer. Na Bíblia, tudo que você faz, Ele já previu. Então, se Ele sabe, você realmente tem escolha? Então, se Ele sabe, você realmente tem escolha? Essa é a grande pegadinha, viu? O que vendem como liberdade espiritual é, na prática, controle total. E ainda eles te fazem sentir culpa por escolhas que, na verdade, você nunca teve chance de mudar. E agora? Você sabia que uma jumenta falou com Balaão? E Deus estava por trás disso, viu? Literalmente uma jumenta. Em Números 22, do 28 ao 30, a jumenta, ela repreende Balaão questionando as suas ações. Não sou tua jumenta que tens montado sempre até hoje? Que doideira, né? E outra, você sabia que Deus pediu hemorroidas de ouro? Ele exigia umas coisas bizarras, né? Em 1 Samuel 6, do 17 ao 18. Após os filisteus devolverem a arca. Esta, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Agora vamos lá para algo mais nojento. Você sabia que Deus fez gente comer merda, misturar bosta na comida? É literalmente um teste de obediência absoluta. Em Ezequiel 4, do 12 ao 15. Deus manda cozinhar pão usando excremento humano como combustível. Ezequiel resiste, mas Deus, ele permite que possa usar um excremento de vaca como alternativa. Nojento, né? E você sabia que Deus também mandou pais comerem a carne de seus filhos? É sério? Tá lá em Jeremias 19:9. E os levarei a comer a própria carne de seus filhos. Horrível, né? Tô pensando aqui, eu acho que nós humanos somos melhores do que Deus, né? Jamais a gente faria tudo isso. Você faria? E se tivesse um vizinho seu que faria tudo isso? Você ia chamar ele de quê? E você sabia que se você não obedecer a Deus, Ele promete te encher de merda na cara também? Como em Malaquias 2:3? Eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos. Credo, que Deus mais macabro. Você quer seguir esse Deus? E você sabe o que significa obedecer a Deus? Significa matar os outros. Até sua própria família, como em Deuteronômio
13, do 6 ao 10. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. E olha só essa, homens de Deus com comportamentos violentos. Diversos líderes bíblicos como Moisés, Josué, Caleb, Elias, Eliseu e Davi cometeram atos de violência. Davi, o homem segundo o coração de Deus, responsável por batalhas e mortes. Horrível. Ah, e você sabia que Deus cria o mal? É em Isaías 45:7, Deus dizendo: Eu crio o mal. Agora sim, se Deus criou o mal, então o diabo serve para quê? Próxima. Você sabia que existem duas versões dos 10 mandamentos? Em Êxodo 20 e em Êxodo 34, completamente diferentes. Então, qual é a lei de Deus? Você sabia que várias profecias sobre a volta de Jesus falharam? Do apóstolo Paulo a pregadores modernos. Todos disseram: ele virá em breve. Já se passaram 2000 anos. Até quando é esse em breve? Agora, olha só o que a gente chama de sobrenatural todo dia. Você já deve ter falado: nossa, foi Deus que me fez conseguir esse emprego. Peraí, você mandou currículo, fez entrevista, se esforçou? Isso não é milagre, é consequência lógica. Milagre mesmo seria se o dono da empresa sonhasse com o número do teu telefone e te ligasse do nada, sem nunca ter te conhecido. E quando você sente que algo ruim ia acontecer e escapou? Não foi anjo, não foi proteção divina. Foi instinto humano, percepção e experiência acumulada. Ah, e aquela cura que apareceu do nada? A gripe sumiu, a ferida fechou? Não é intervenção divina, é só o seu corpo trabalhando como deve, com imunidade e tempo. E os sonhos proféticos? Você sonhou com alguma coisa e aconteceu. Relaxa, a mente humana adora conectar pontos aleatórios e criar sentido. E os sinais por aí, tipo ver número repetido, algo estranho na rua? Nada sobrenatural, só o seu cérebro prestando atenção em padrões que ele gosta. A real é que a vida tá cheia de coincidências, chances e lógica. Mas vender isso como milagre ou intervenção divina é só manipulação. Mas peraí, você já ouviu falar de espírito luminífero? Tá lá no Salmo 156. Opa, não existe Salmo 156. Peguei você. Se eu invento e você acredita sem checar, já mostra o problema, viu? Imagina quanta coisa inventada e empurrada como verdade divina ao longo dos séculos fizeram com as pessoas. Então, se o líder religioso fala alguma coisa pra você e você não checa, não verifica, aí é problema. Aí a sua fé é de mentira. E sabe o que tudo isso prova? Que grande parte do que você acredita não vem de leitura nem de estudo, vem de repetição cega, porque quase ninguém abre a Bíblia de verdade. A maioria se contenta em ouvir o pastor decorar versículos soltos e fingir que entende. E você já percebeu que religião é cultural? Se você tivesse nascido no Irã, acreditaria em Alá, na Índia em Shiva. Ou seja, você não acredita em Deus porque é verdade, você acredita porque nasceu no CEP errado. E você sabe onde estão os países mais seguros, mais desenvolvidos, com menos criminalidade? Justamente nos países mais ateus. Enquanto isso, na cadeia, o que mais tem é crente segurando a Bíblia. Ou seja, o que mais tem na cadeia é bandido. E todo bandido ali crê em Deus. E aí eu te pergunto, se Deus é tão real, por que a fé depende de medo, culpa e manipulação emocional? Por que precisa de ameaças de inferno, de profecias pessoais, de promessas vagas que nunca se cumprem? Ah, e se você sente Deus, lembra, sentir não é prova de nada. Você também sente medo assistindo filme de terror, mas isso não coloca o monstro na sua sala. O cérebro é mestre em criar ilusões. Quer provas? Vai ler a Bíblia com olho crítico. Pesquisa história, arqueologia, exegese séria. Descubra como ela foi montada por concílios de homem, como de Nicéia. Porque ali eles iam escolher o que ficaria e o que seria cortado. E isso não é revelação divina, é edição humana. E no fundo, a fé cega só sobrevive porque ninguém te convida a pensar. Pois hoje eu tô te convidando. Se tudo isso que eu falei é verdade, e você pode pesquisar e confirmar, e se você nunca parou para estudar a origem dos textos, se não conhece a história, se não entende nada de exegese, ciência, filosofia ou as próprias contradições da Bíblia, então me diz, por que você ainda acredita em Deus? Você já parou para pensar nisso de verdade? Será que a sua fé é fruto de uma escolha consciente ou reflexo do que ensinaram desde criança? Presta atenção, acreditar sem conhecer é como assinar um contrato sem ler. É entregar sua vida inteira nas mãos de uma ideia que você nunca questionou. Então é isso. Se tudo isso que eu falei te chocou, não se revolta comigo não. Se revolta com quem escondeu isso de você. A Bíblia tá aí, aberta, e a história também. Só que quase ninguém tem coragem de ler sem filtro. Filtro da fé. Agora, se você continua acreditando sem investigar, o problema não é Deus, é você acreditando em qualquer coisa de olhos fechados. E aí eu te digo, acreditar sem pensar não é fé, é manipulação. E se esse vídeo mexeu contigo, compartilha. Não por mim, mas para mais gente acordar. Porque se a verdade liberta, então por que a igreja morre de medo dela? E aí a pergunta final é simples, mas pesada. Se você não sabia de nada disso, por que você ainda acredita em Deus?